Olá, está começando para a TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos a presença do professor João Eduardo Hidalgo, da Unesp de Bauru, do Instituto de Artes da Unesp de Bauru. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje nós vamos falar sobre cinema paródia, cinema pós-moderno. Professor, enfim, né, já para começarmos o nosso programa, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a importância da paródia para o cinema contemporâneo. Paulo, obrigado pela oportunidade, né? Eu tenho um pouco de medo dessas definições de pós-moderno, né? Às vezes elas são consideradas, às vezes, um pouco É muito complicado, arbitrárias realmente. demais, né? Mas eu faço crítica de cinema, cheguei no cinema através do estúdio de Pedro Almodóvar, né? De cinema espanhol, e a marca principal desse cineasta é fazer paródia, se apropriar de filmes, de literatura e transpor isso para a sua linguagem, né? E tem uma marca da modernidade, né? Não só do cinema, das artes visuais, da literatura. Hoje em dia, no mundo contemporâneo, é difícil você nunca se referir a nada. Não diria nem que é o problema de ser original, né? O problema é com o mundo, com os meios de comunicação como eles estão, você nunca ter tido nenhuma referência de praticamente nada, né? Então, literatura, você já tem grandes monstros, cinema, idem, pintura, né? Eu tenho alguns alunos, às vezes eu fico um pouco com pena deles, eles vão ouvir isso, vão gostar, né? Porque é difícil, imagina um jovem pintor hoje ter uma obra, para essa obra ser considerada surpreendente, inovadora, é muito difícil, né? Porque quase tudo já foi Claro, mas de qualquer feito, maneira, né? se a gente for pensar, né, professor, na história das artes, sempre vai haver uma referência ao outro, né? Afinal de Claro. contas, nada sai do nada. Do nada, claro. Mas a impressão que me dá é que na nossa era, a gama de obras e de referências, né? referências, ela é quase infinita, digamos Sim, assim. sim. Então pretender querer ser original hoje me parece algo bastante complicado, não? Sim, sim. Eu acho que é melhor nem tentar essa posição hoje em dia em qualquer tipo de arte, né? Porque é uma posição impossível de ser sustentada. Eu acho que um grande problema, eu sempre faço sugestão aos alunos, é você ter um bom repertório para poder fazer as coisas, tendo a referência e poder ultrapassá-las, dialogar com elas, porque às vezes você ficar imaginando que aquilo nunca foi feito e tentar inventar a roda, vai ficar complicado, porque os críticos vão cair em cima de você, né? Mas, por exemplo, isso de referências, né? Pegando aí cinema, que é a minha área, se você pensar o filme do Woody Allen, O Meia-Noite em Paris, Sim, você claro. tem o escritor, que tem como referência Hemingway e vários escritores, principalmente a Paris dos anos 20 e 30, né? E quando ele consegue, magicamente, né, voltar para os anos 20, ele vê que nos anos 20 tem personagens que acham que a grande referência, a época de ouro, era o final do século XIX. E eles voltam lá para o Maxims e encontram alguns pintores. Eu acho que entre eles está o Renoir e o Gauguin, Acho que o né? Lautrec também. Toulouse-Lautrec também, né? Mas eu me lembro que alguém disse, eu acho que é a amante do Picasso, né? Ela disse, essa é a época de ouro. E acho que o Gauguin fala, não, a época de ouro é o Renascimento, né? Então, salvo alguns erros que a gente sempre faz, eu acho que a época anterior era melhor, acho que nós temos que saber que, por exemplo, Picasso ficava horas no Museu do Louvre copiando os clássicos, né? E tem tanta coisa de Ingres, de David nas obras dele, e o período também de estudo que ele teve na própria Barcelona, ou mesmo em Madrid, ele frequentava o Museu do Prado. Então, e outra, sendo espanhol, não tem como você não ter referência a Goya e Velázquez. Claro, claro, claro. Então, mesmo pensando pintura, e pensando aí o Almodóvar, não havia possibilidade dele fazer um cinema, quando ele começou na década de 80, comecinho, não fazer nenhuma referência a Buñuel.
Tá. Luiz Buñuel, que era uma referência mundial. Né? Mas essas referências, tanto do Almodóvar como do Picasso, elas foram referências para criar, superar, dialogar. Né? Essa paródia então, tem um pouco de cuidado, né, com professor, o termo. essa ideia das referências, como estamos falando aqui, né? Algumas vezes, como lá o filme do Woody Allen, que olha, havia algo melhor do que nós. Né? Quer dizer, que é o discurso do Woody Allen, né? Esse saudosismo. Sim, sim. Agora, uma outra corrente que me parece que o senhor está seguindo, que olha, se faz necessário tais referências, mas no sentido de eu vou ao encontro dessas referências, mas para poder dar o salto, né? Claro. Como o senhor estava falando do Almodóvar, né? Eu vou a Buñuel, mas a Buñuel para poder dar o salto, não é simplesmente como um elogio ou dizer que aquela obra era aquela que é a obra, né? Aquilo que é uma instância, digamos assim, máxima. Sim, não, né? Sim. Por exemplo, eu acho que o termo paródia, que aparece na minha crítica de cinema e de arte de uma maneira geral, ela não tem o sentido da destruição e do simples escárnio da obra, né? A paródia, no termo até que eu me aproprio de Linda Hutcheon, a paródia, ela retoma a obra inicial, ela faz uma crítica a essa obra, ela faz um diálogo e reinterpreta e revaloriza. Tanto que a maioria dos casos você não consegue mais identificar. Né? A não ser que o autor te dê alguns pontos, às vezes você nem faz uma ligação com a obra original. Por exemplo, pegar uma coisa bem moderna, né, para não ficar dando textos e referências, o último filme do Woody Allen, O Homem Irracional. Né? Os críticos estão apontando, porque no filme não aparece claramente. Né? As duas referências aí, as grandes referências, são dois filmes do Hitchcock. Né? Tá. Um Corpo que Cai, o Vértigo de 58, e Dois Estranhos num Trem, não me lembro como é o nome em português do Strangers on a Train de 51. Né? Tá. Então, esses dois filmes, eles dão um mote para o enredo, né? Para a estrutura do filme. Só que, claro que dentro do estilo do Woody Allen. Né? Então, é um escárnio, é um rir da posição desse filósofo, desse professor. Esse é um professor de filosofia. Filosofia, isso. E é engraçado que ele fala de conceitos, né, da Hannah Arendt, Kierkegaard e outras coisas, e na vida particular ele nega todos. E então é muito Woody Allen, né? E muita discussão. Ou seja, não incorpora realmente, conceitualmente em sua vida aquilo que a filosofia pode oferecer, né? Então ele publicamente, pode ver, né? Ele pode ver Kierkegaard, ele pode ler Hannah Arendt, mas na realidade na vida particular não é assim, né? E eu acho que aliás, no mundo acadêmico acontece muito disso, né? Muito, né? muito. Agora, as críticas são bem feitas pelo Woody Allen, né? Eu acho que uma coisa interessante, porque o filme faz essas referências, usa nessas referências de Hitchcock. Tem lá alguma referência de Kooning, aquele artista da New York School. Né? Aí, é claro, é o Woody Allen com aquela paixão doentia que ele tem por Nova York. Né? Que você fica, cada vez que aparece um desses índices, né? Essas imagens, você fica interpretando, está aqui por quê? Essa referência de Kooning. Né? E ela não tem nenhuma referência maior a não ser ligar, olha, da Escola de Artes de Nova York. Talvez um pouquinho. De Kooning fez muita referência ao cubismo de Picasso, né? Mas aí acho que é um professor pensando, né? Acho que para o público em geral não é para fazer. Agora, com os filmes do Hitchcock, eles têm a ver com a estrutura, porque é um filme de suspense, né? O último. Então eu indico para pensar um pouquinho sobre esse assunto de paródia, de apropriação, de referência no discurso artístico. Acho que uma boa referência para as pessoas entenderem um pouco, dialogarem, se quiserem mais informação a respeito. Eu acho que O Homem Irracional do Woody Allen dá bastante caldo para esse angu. Professor, o senhor fala muito, então, estamos falando aqui de referência, né, de paródia, mas só para o nosso público, situar o nosso público,
Como é que o senhor compreenderia a paródia? Os pontos principais na sua visão, o que seria a paródia? Olha, a paródia, seguindo aí as grandes referências que nós temos, a paródia ela pega o elemento inicial, né, que ela considera uma grande referência, um grande modelo, se apropria assim, eu diria, das maiorias das características, não todas, e coloca dentro da própria obra. Pensar no Almodóvar, né, que é o que eu mais gosto e onde eu sou especialista. Se você for pensar um filme como Todo Sobre Minha Mãe, que ele ganhou o Oscar e que é uma das obras maiores dele mesmo, né? Ele pega referências, duas grandes referências, que é um filme o Noite de Estreia, do John Cassavetes, né? E pega também All About Eve, que é Tudo Sobre Eva, com a... Enfim, um pouco cansado, não me lembro o nome da atriz principal, grande atriz dos anos 30 e 40. Ele pega esses dois filmes, Bette Davis, ele pega esses dois filmes para construir o discurso do filme dele, Tudo Sobre Minha Mãe. Só que esses dois filmes são uma grande estrutura onde ele se apoia, porque os elementos, essa mãe que teve um marido, né, que hoje é a Lula, é uma outra personagem, né? Como ela mesma diz, que tem os peitos maiores do que ela, isso tudo é Almodóvar. Isso tudo, esse corpo, ele é preenchido com a matéria do Almodóvar, mas o nome do filme, e principalmente toda essa vida por trás dos bastidores da vida de teatro, dessa vida exposta, que é o grande fio condutor do filme, é Almodóvar, né? Tá. Você tem essas obras que dão aí uma estrutura, mas tudo que está dentro é Almodóvar e é um estilo dele. Professor, o senhor fala muito de autorreferência. Eu queria falar um pouco sobre esse tema da autorreferência em Almodóvar, mas eu queria falar isso no nosso próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. O mundo oferece muita matéria-prima. Pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie, um mundo para você. Estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor João Eduardo Hidalgo, da Unesp de Bauru. Professor, nós estamos falando no último bloco a respeito de referência e de autorreferência. O senhor gosta muito dessas questões da autorreferência em Almodóvar. Eu queria que o senhor adentrasse agora justamente nessa questão da autorreferência nos filmes do Almodóvar. Tá. Eu até criei há uns 3 anos atrás um termo num artigo que eu publiquei, que está aberto aí na internet, que eu coloquei autocitação paródica em Almodóvar. Porque depois dele alcançar aí a maestria nos filmes, que podemos dizer a partir de 94, mais ou menos, ele começou com marca autoral, que ele é um grande autor, né? Ele começou a fazer muito autorreferência, primeiro a personagens e depois a trechos de filmes, né? Então, por exemplo, mesmo em Tudo Sobre Minha Mãe,
A Manuela, a enfermeira, ela já tinha aparecido como um personagem pequeno no A Flor do Meu Segredo, de 95. Né? Então ele retoma muito esses personagens. E claro que aí ele dá uma outra situação. Um personagem que era assim, secundário, a Manuela vira protagonista do filme seguinte. E tem um caso curioso, por exemplo, o filme Volver, de 2006, se eu não me engano. Enfim, ele pega um trecho de novo, de A Flor do Meu Segredo. Né? O enredo tem uma escritora que escreve livros rosa, né? Livros assim, fáceis, de fácil leitura. E ela entra numa crise e escreve um livro que a editora fala um livro negro, né? Um livro ácido. E nesse livro ela fala, mas como que você pode escrever um livro com esse enredo? Um livro que a mãe mata o pai que tentou estuprar a filha e coloca num congelador? Se pegarmos esse trechinho aí, é todo o enredo, a trama de Volver. Né? Então é engraçado, ele começa a pegar referências e criações dele mesmo para desenvolver nos filmes seguintes. Isso eu acho interessante, né? Você fica muito ligado a tudo que você produziu, só que também fica num ciclo vicioso. Isso que eu estava pensando aqui. Essas autorreferências, se por um lado contribuem para o desenvolvimento de uma narrativa cinematográfica, por outro lado pode levar à exaustão, né? Claro. E não diria só em cinema, né? Por exemplo, se você pegar o Picasso da última fase, ele fazia autorreferência a ele mesmo, né? Muita gente até fala que a última fase dele, aquela super colorida, né? Que ele estava já ou gaga ou que ele estava degenerando um estilo que ele tinha anteriormente. Não acho que é só isso. Mas no caso do Almodóvar, se formos acompanhar os últimos filmes dele, essa autorreferência e a autocitação está levando a um beco sem saída, eu acho, né? Claro que como um grande diretor ele pode ir para um outro lado, que eu acho um pouco difícil, porque o último filme dele, Os Amantes Passageiros, você tem assim uma citação, parece uma enciclopédia de citações, de personagens que ele teve nos últimos 30 anos, né? Até a própria Cecilia Roth faz o personagem que ela fez no Labirinto de Paixões, de 82, com os 30 anos depois, né? Agora, professor, o senhor diria qual a razão, qual o motivo de se iniciar essas autorreferências? É uma forma de narcisismo? Como é que nós podemos compreender? Porque há uma lógica nisso aí, né? A lógica, eu diria que é a lógica do estilo, né? Você luta e passa por toda uma formação para formar um estilo. Aí esse estilo, ele vira uma prisão também, muitas vezes, né? Porque o que se espera de Almodóvar sempre? Então, o escárnio, a presença de algumas figuras, assim, sempre escandalosas, diria, entre termos, né? Então, o travesti, enlouquecido, né? O pai que é mãe, então essas coisas já se espera do filme, do estilo de Almodóvar. Agora nós temos que levar em conta também a própria geração, né? A passagem do tempo. Então se o Almodóvar na década de 80, quando ele surgiu, dentro daquela efervescência cultural que era La Movida madrilena, né? Que é um processo muito parecido com o tropicalismo brasileiro, né? Sem a qualidade do tropicalismo brasileiro. Isso que eu ia lembrar, né? O professor sempre fala, inclusive, das suas aulas, né? Sem a qualidade. A respeito dessa qualidade. Porque a música do La Movida, até o Almodóvar produzia, é uma coisa menor comparada à Tropicália. Não dá para comparar com nada. E mesmo a literatura, as artes visuais, não colocaria no nível de um Elliot Sica, uma coisa brasileira, né? Desculpe aí a Espanha, né? Mas eu acho que ele vivia uma época, a Espanha vivia uma época, uma efervescência cultural e aquela jovialidade toda. Hoje ele está caminhando aí para os 70, né? Ele está com 65, vai fazer em outubro 67, 66, né? Então, e o que eu vi lá, né? Em 2004, que eu fiquei um ano fazendo o doutorado e ia muito a LDC, eu ajudava um pouco lá, ele ficou muito restrito a um grupo de pessoas, sai pouco, ele não dirige, depende que as pessoas levem de um lugar para o outro. Então eu acho assim,
ele perdeu as fontes onde ele se alimentava. Madrid não é mais o que era no final dos anos 60 e 70, né, quando ele desabrocha, mudou muito. E também a própria idade, ele foi ficando mais introspectivo e claro, né, imagina, o Almodóvar passeando em Madrid, não vão atrapalhar bastante, vão falar muito com ele. Então, é uma prisão dourada, né? Como que você se retroalimenta, como você se renova quando você chegou numa marca de estilo, numa idade, nos compromissos que ele tem com a produtora LDC, como grande diretor que ele é um beco sem saída. Então eu espero se eu diz que esse beco sem saída, a gente pode falar, sendo aqui talvez radical, de um fim do Almodóvar, no sentido do seu cinema não trazer mais nada. Né? Porque, por exemplo, o senhor estava falando ainda há pouco do Woody Allen, até com certo entusiasmo. Sim. Me parece que o Woody Allen também tem um estilo, sim, mas a impressão que me dá é que ele se renova ao passo que Almodóvar, pela sua fala, me parece que não, né? Talvez Ou eu estou enganado? Não está enganado. Eu acho que, por exemplo, o Woody Allen, se você for pensar a diferença de idades, um poderia ser praticamente pai do outro, né? O Woody Allen está para completar 80 anos e o Almodóvar para completar 66. Daria para ser uma pai adolescente. Um pai adolescente. Geração dos pais. O Woody Allen está sempre se renovando, né? E o Almodóvar ficou com uma marca de estilo, né? E parou de se retroalimentar. Ele vai fazer algumas referências à literatura, mas eu digo muito assim, ele gosta muito de literatura e escreve muito bem, os roteiros a maioria dos filmes dele são roteiros originais, né? Mas não é exatamente a fonte dele, ele sempre se alimentou de todos os elementos de La Movida e principalmente do próprio cinema. Né? Então, o que falar mais, o que ser inovador mais dentro desse cenário, né? Eu não diria que é o final do Almodóvar, espero que não, né? Mas eu exagerei. Sim. Mas eu acho, por exemplo, se você for pensar no Bergman, ele escolheu, a partir de uma fase ele foi fazer TV, teatro, né? Muita coisa de teatro, TV. Tem até alguns filmes no final, mas depois de Fanny Alexander ele falou, olha, o que eu tinha para dizer é isso. Se você for pensar no Fellini também, eu diria que pelo menos o último filme dele, A Voz da Lua, é maldoso que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. É dispensável, né? Dentro da filmografia do Fellini é dispensável. Então, eu espero... Claro que tudo mudou, o mundo mudou, né? Mas eu espero que a Almodóvar encontre aí um novo filão, que é um pouco difícil sempre, né? Ou se retroalimente de outras coisas. Por exemplo, o Fale Com Ela não tem grandes referências cinematográficas. Apesar de ter a Pina abrindo e fechando o filme, todas as referências com teatro, né? Mas eu espero sempre que ele vá para algum lugar que ele ainda não nos levou, né? Mas infelizmente... como, por exemplo, o último filme do Godard, né? Sim, Adeus à Linguagem, né? Sim. Que me parece que, de certo modo, não deixa de ser aquele velho Godard, né? Com a questão sempre uma crítica à civilização, mas tem um diferencial. Tem. Ali, né? Até claro, ele pega o 3D, né? Eu assisti também a semana passada. Ele pega o 3D e faz uma crítica severa a tanta modificação, tanta inovação tecnológica sem conteúdo, né? E pega esse 3D e nos alucina, né? E claro que sempre aquela marquinha um pouco hermética do Godard, né? Mas eu gostei. É uma obra inovadora. Perto do que ele andou fazendo, como Notre Musique, coisas que são... Você fala, aqui veio isso, né? E, por exemplo, quando eu vi Amantes Passageiros, do Almodóvar, eu perguntei, aqui veio isso? Era uma obra que ele poderia, não diria dispensável, mas ele poderia ter feito para a TV. Né? Fico triste de dizer isso, mas é Professor, um filme menor. Para nós terminarmos, se nós pudéssemos falar uma marca do Almodóvar, um filme que ficaria dentro dessa galeria do seu cinema, qual o filme que o senhor apontaria que
para o nosso público, por exemplo, que ainda não viu Almodóvar, ou gostaria de conhecer mais o Almodóvar, que filme que o senhor indicaria como uma marca do Almodóvar, algo que realmente mostre a profundidade desse cinema? Porque, afinal de contas, aqui, apesar de nós estarmos aqui até enterrando o coitado do Almodóvar, mas ele é um grande cineasta e deve ser respeitado. E aí eu quero dizer, qual o filme que o senhor indicaria aí para o nosso público? Tá. Eu não diria, assim, vamos desenterrar um pouquinho o Almodóvar, né? Ele é um grande cineasta, ele tem o nome dele está inscrito na história do cinema para sempre, né? Eu diria que a grande obra dele nós poderíamos deixar como o Tudo Sobre Minha Mãe ou Fale com Ela. Eu indicaria para quem não teve nenhum contato com o Almodóvar ainda, um dos dois. Para quem não teve nenhum contato, melhor Fale com Ela. Mas quem quer entender um pouquinho essas referências, autorreferência, autocitação, paródia, Tudo Sobre Minha Mãe é o melhor exemplo para entender o estilo Almodóvar. E eu acho que é o filme, é a obra de arte, a obra-prima do Almodóvar até agora, é o Tudo Sobre Minha Mãe, de 1999. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de agradecer a vocês que têm nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento.